galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos fazer a nossa apostila da página 63 a 70, tá bom? Lá na apostila de português. E nós vamos começar a partir da leitura número 3, tá? Que fala o seguinte: a polícia da Inglaterra foi avisada sobre um tigre que estava solto na região. Vamos saber o que de fato aconteceu? Para isso, leia o texto a seguir. E aí nós temos como se fosse uma telinha de computador, né? Com a notícia. Polícia britânica monta mega operação contra tigre de pelúcia. Incidente levou à suspensão da partida de cricket. Cricket é um jogo popular na Inglaterra, disputado por duas equipes e jogadas com bolas e tacos, tá? E mobilização dos especialistas do zoo e até helicóptero, olha só. Um helicóptero equipado com câmera térmica, o que seria isso? São câmeras que servem para medir a temperatura de seres e coisas. Especialistas em animais e vários policiais foram envolvidos em uma operação para capturar um tigre na Grã-Bretanha no sábado, mas acabaram descobrindo que o animal era de pelúcia. O alarme provocado na cidade de Hampshire por causa do tigre de brinquedo em tamanho real levou à interrupção de um jogo de cricket no estádio de Rosenborg e por pouco não suspendeu o tráfego de uma importante rodovia britânica. O misterioso tigre branco teria sido visto inicialmente por um morador em um gramado nas proximidades de Edgehand. De acordo com a polícia de Hampshire, uma equipe foi enviada ao local, perto de uma saída da rodovia M27, que teria confirmado estar olhando para um tigre. Por volta de 16 horas de sábado, meio-dia de Brasília, a operação policial estava já montada. Foram traçados planos de fechamento da M27. Especialistas do zoológico de Marville, que ficava nas imediações das cidades, convocados para trazerem dardos tranquilizantes e jogadores de golfe convidados a se trancar na sede do clube. Bem-humorada, a polícia de Hampshire afirmou que ainda o incidente será o destaque do dia, uma vez que as imagens de um circuito fechado de vídeo nos convenceu a todos de que estávamos diante de um tigre de verdade. Olha só que engraçado. Montaram toda uma operação para capturar um tigre, que na verdade era um tigre de pelúcia, mas ele era tanto em tamanho real que as pessoas acharam que realmente se tratava de um tigre de verdade. Página 65. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto. 1. O texto que você acabou de ler é uma notícia. Esse tipo de texto serve para ensinar a fazer algo? Não. Quando a gente tem algo nos ensinando, é um texto, é uma receita, né? Informar sobre um fato real que aconteceu? Sim, informar sobre um fato real que aconteceu. Divertir o leitor? Não estamos falando de uma anedota, de uma piada, né? Então, estamos falando sobre uma notícia, que notícia serve para informar um fato real que aconteceu. As notícias são publicadas em diferentes meios de comunicação. Pinte a imagem que representa o meio de comunicação em que a notícia do tigre foi publicada. Lembra que a professora falou, olha, estamos vendo uma tela de computador, né? E lá no finalzinho do texto também, ó, se a gente voltar, tá escrito assim, ó, disponível em https www.estadão.com.br. Ou seja, isso é um link de computador, de site. Então, nós estamos falando que essa notícia foi publicada em um computador. Então, vocês pintem o computador. Próxima página. O que foi noticiado no texto que você leu? O que nós falamos nesse texto, gente? Sobre uma operação para capturar um tigre que, na verdade, era de pelúcia. Então, pode colocar isso.
uma operação para capturar um tigre, que na verdade era de pelúcia. 4. Agora procure em outros meios de comunicação uma notícia e escreva no espaço a seguir. Então, aí agora, vocês vão fazer uma pesquisa sobre alguma notícia que você viu. Você pode olhar em jornal ou em alguma revista ou procurar até mesmo no próprio site, olhar essa notícia, gostei dessa notícia, professora, e vai escrever aqui nesse espaço essa notícia que você viu. Não precisa ser grande, tá, gente? Pode ser uma notícia bem pequena, só para vocês terem noção do que seria uma notícia. Página 67. 5. Na notícia em que você leu, quem eram as pessoas envolvidas? Policiais, bombeiros ou professores? Isso, policiais. Chamaram os policiais para tentar capturar esse tigre que não era tigre de verdade, né? 6. Como foi o desfecho da notícia? Esperado ou surpreendente? Surpreendente, né? Porque o tigre não era de verdade, mas sim de pelúcia, então não apresentava perigo nenhum. Então, vocês podem colocar que foi surpreendente porque o tigre era de mentira. Em sua opinião, por que o fato apresentado no texto virou uma notícia? Por que será que esse assunto virou uma notícia para chegar até num jornal tão conceituado? Porque é um fato incomum, né? Não é sempre que a gente vai tentar prender um tigre e é um tigre de pelúcia. Então, vocês podem colocar que é um fato incomum. Agora, gente, na página 68, nós vamos falar um pouquinho sobre gramática, sobre substantivo, tá? Substantivo. Tia vai ler um pouquinho sobre o que é o substantivo e depois eu vou acabar explicando. Bom, veja as fotos de alguns animais da fauna brasileira e escreva o nome deles. Então, vocês vão escrever o nome desses animais. Nós temos aí tartaruga, onça, arara, tá? Vocês vão escrever tartaruga, onça e arara. As palavras que você usou para nomear esses animais são chamadas de substantivo. Escreva também o nome que você vê nas fotografias a seguir. Nós temos aí abacaxi. Temos aí, posso escrever ou mulher, ou uma médica, ou uma enfermeira, que seja. E girassol. Essas palavras que você utilizou para nomear elementos retratados nas fotografias acima também são substantivo. Enfim, professora, o que é esse tal de substantivo? Substantivos são todas as palavras que servem para nomear alguma coisa. Elas podem nomear objeto, pessoas, lugares, sentimentos, plantas, alimentos e etc. Enfim, substantivo é tudo aquilo que eu consigo dar nome a ele. Por exemplo, cadeira. Estou dando nome àquele objeto que eu me sento. Então, cadeira é um substantivo. Cortina. Cortina é um substantivo. Por quê? Porque é o nome que eu estou dando para aquele tecido que tampa a minha janela para cobrir o sol. Então, tudo que eu consigo dar nome a ele, eu considero um substantivo. 1. Olhe ao seu redor e escreva 5 palavras que nomeiam objetos. Por exemplo, a tia está aqui dentro da sala de aula de vocês. O que eu estou olhando aqui? Eu observo um lápis, caderno, uma carteira, giz. Então, eu poderia colocar esses 5 nomes. Por quê? São nomes que nomeiam alguns objetos? Sim. Lápis é o nome do objeto que eu uso para escrever. Caderno é o objeto que eu escrevo. Carteira é o objeto que eu coloco meu caderno em cima. Enfim, são objetos que têm nome, então posso usar. Olhem ao redor de vocês e vejam 5 nomes de objetos. Escreva substantivo que nomeiam pessoas e que nomeiam animais. Por exemplo, então,
Depois, alimentos e sentimentos. Então, aqui, o que vocês podem fazer? Substantivos que nomeiam pessoas. Como assim, professora? Nome? Não, nomeiam. Ou seja, quando eu olho uma pessoa, eu posso falar que ela é uma criança, ela é uma mulher, ou ela é um homem, ela é um rapaz, ou ela é uma moça. Ou posso colocar também o nome da profissão dela. Ela é um dentista, ela é uma médica. Então, vocês podem colocar substantivos que nomeiam pessoas. Depois, substantivos que nomeiam animais. Aí vai colocar o nome dos animais. Gato, cachorro, galinha, papagaio, periquito, elefante, cobra, águia. Vão colocar. Alimentos, também. Os alimentos que vocês quiserem. Arroz, feijão, carne, cebola, maçã, goiaba, couve, iogurte, leite. E sentimentos. E aí os nomes de alguns sentimentos. Amor, paixão, ódio, medo, tristeza, alegria, solidão. Tudo bem? Bom, na página 69, temos falando sobre um joguinho de jogo de stop, que é lá na página 235 do material destacável. E quem tiver interesse de saber sobre esse joguinho, me mande mensagem que eu explico para vocês. Mas nós vamos pular lá para a página 70. E aí, nessa página 70, vocês vão colocar, observar as sombras e escrever quais animais isto é, o substantivo que eles representam. Então, vocês vão colocar lá a primeira sombra. Sombra de que animal? Golfinho. Do lado, aranha. Do lado, cobra. Embaixo, formiga. Do lado, cavalo. E do lado, girafa. Qualquer dúvida sobre essa atividadezinha do substantivo, entre em contato comigo e a professora dá uma explicação melhor se for necessário, tá bom? Um bom dia e uma boa aula!